Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos de volta agora à nossa última unidade, nossa última aula aqui da disciplina de Direito, Fundamentos do Direito Tributário e Trabalhista. Nós estamos vendo então os conteúdos finais de Direito do Trabalho e nessa aula, nessa unidade, você vai conhecer, nós vamos estudar juntos alguns direitos do trabalhador, né? E você vai ter essa oportunidade de estar investigando mais e conhecendo os seus direitos e também conhecendo os direitos do empregado que, porventura, você vier a contratar ou ter essa responsabilidade, então, sobre em uma relação de trabalho, né? Ter essa responsabilidade sobre alguém exercendo função sob sua subordinação. Vamos ver primeiro qual o objetivo da semana, qual é o objetivo dessa unidade, dessa aula, tá? Então, ao final, a gente vai, na verdade, os objetivos da disciplina aqui, desse conteúdo, dessa unidade, é refletir sobre a importância do cumprimento correto das leis trabalhistas e tanto da parte do empregado, né, como da parte do empregador, e reconhecer os principais direitos trabalhistas previstos na legislação brasileira. Você sabe que a CLT, então, é a nossa principal referência aqui. Então, nesse momento inicial, eu vou apresentar para vocês os direitos, alguns dos direitos, né, não todos, alguns dos direitos previstos ali na consolidação das leis trabalhistas. Muitos desses direitos também estão previstos na Constituição Federal e nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Mas eu sugeri a leitura de uma sinopse jurídica para você conhecer mais, conhecer todos os direitos, toda essa legislação prevista lá, todos os direitos previstos lá na consolidação das leis trabalhistas. E, para começar, então, nós vamos falar sobre o primeiro direito, que é o registro em carteira de trabalho e previdência social, tá? Observe que atualmente, né, então, a nossa carteira de trabalho e previdência social é digital, mas antes de 2019, nós utilizávamos a carteira de trabalho física, de forma física, um documentozinho físico que a gente entregava, que o trabalhador entregava para o empregador no momento da contratação, e ele tinha aí um prazo para fazer as anotações necessárias nessa carteira. Hoje, atualmente, nós temos então a carteira de trabalho e previdência social digital, né? O trabalhador, ele lança as informações no sistema, né? E aí é emitida a carteira de trabalho e previdência social deles, e o famoso assinar a carteira que a gente conhecia já não é mais essa assinatura digital. Você não apresenta mais a carteira física, já não é mais a carteira física, você não apresenta mais a carteira física para ser assinada. Você apresenta então o seu CPF, né? Após você fazer os procedimentos para emissão da carteira digital, você apresenta o seu CPF e de posse desse CPF é que o empregador vai fazer as anotações e em até 48 horas depois já é possível ver esse registro, né? As anotações são feitas num sistema chamado e-social, que é um sistema que reúne informações fiscais, né? Previdenciárias, trabalhistas, enfim. Essa é o primeiro direito do empregador, de ter a sua carteira de trabalho assinada, né? A gente eu conheço alguns casos, né? Conhece casos de pessoas que não trabalham sem assinar carteira por causa de alguns encargos tributários. Mas isso é prejudicial pro trabalhador, porque a falta não é necessariamente prejudicial, porque, como eu disse para vocês, numa das aulas anteriores, para o princípio da realidade isso não importa. Mas é interessante
para não ter o desgaste judicial de comprovar o vínculo de trabalho, é interessante que a carteira seja assinada. Se a carteira não é assinada, então você acaba perdendo muitos direitos que você só vai conquistá-los em uma ação judicial. Seguro-desemprego, por exemplo, quando adoece, aquele seguro relacionado à saúde e outras coisas mais que essa assinatura da carteira nos garante, tá? Vamos ver outros. Tem também aí, olha, o Vale Transporte, tá? Não sei, talvez muitos podem pensar que o Vale Transporte é alguma coisa, algo a mais no salário, né? Mas na verdade o Vale Transporte é um adiantamento. Claro que ele tem uma porcentagem que pode ser feita de desconto no salário para garantir o Vale Transporte, e esse Vale Transporte é para locomoção do empregado do seu local, da sua residência ao local de trabalho, né? A porcentagem de desconto que pode ser feito adiantado para o empregado é de 6%, o que passar disso em relação à distância, quem arca com esse valor é o empregador. O que passar de 6% vai ser arcado pelo empregador, porque o desconto no salário para fins de Vale Transporte é de 6%. Descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado. A maioria do descanso semanal, ele acontece no domingo, né? É comum a gente ter o descanso semanal remunerado aos domingos. Pode ser mais de 24 horas, nunca menos, né? A título de exemplificação, a gente tem uma grande parte dos trabalhadores que trabalham de segunda a sábado, meio-dia, por exemplo, ou 1 da tarde. Então, ele vai ter um período maior de descanso semanal remunerado, porque além do domingo, ele ainda vai ter o meio período do sábado. Mas o que importa saber aqui é que existe um mínimo desse descanso, e ele não é obrigatoriamente aos domingos, tá, gente? Ele é preferencialmente aos domingos. Então, se eu, como empregador, quiser que você folgue na quarta e não no domingo, se eu preciso de você no domingo, por exemplo, então você vai folgar só na quarta. É um dia de descanso, é 24 horas de descanso, né? Aqui é aquele período que ele vai repousar, vai repor as energias para voltar ao ambiente de trabalho. Então, continuando, nós temos o pagamento do salário, né? É importante vocês verificarem lá no material o que é o salário, o que é a remuneração, quais são as verbas consideradas salário, porque do salário a gente computa, por exemplo, 13º, férias, do salário que vem esses cômputos, né, esses valores. Então, é importante saber o que é considerado salário na Constituição, e esse estudo vai possibilitar você saber disso, tá? Outro direito nosso é as férias, tão sonhadas, tão merecidas férias. Elas é um direito do trabalhador, né? Direito do trabalhador de, num período de 1 ano, né? Após 1 ano de trabalho, ele tem mais 1 ano para tirar as férias, para gozar das férias. As férias têm um período de 30 dias, né? E esses 30 dias, eles podem ser diminuídos de acordo com a frequência, a não frequência, né? Se o empregado falta ao trabalho, mais de 5 faltas sem justificativa, esses 30 dias eles vão diminuindo. Existe uma tabela, né? Por exemplo, a pessoa que falta de 6 a 14 dias, por exemplo, no ano, ela já não vai ter mais o direito de 30 dias de férias, ela vai ter o direito de 28 dias de férias. Essas férias também podem ser parceladas. A nova lei, a reforma trabalhista, trouxe a possibilidade de parcelar as férias em 3 vezes, né? Claro que tem um limite mínimo para o primeiro período de férias aí, mas se o empregador preferir, ele pode distribuir esses 30 dias durante o ano, ao invés de pegar os 30 dias juntos. Eu tenho percebido que é bacana, né, parcelar as férias, porque às vezes quando eu fico tempo demais
parada, a gente começa já a querer se movimentar de novo, né? E aí o período é muito longo, de um ano, para você conseguir gozar férias de novo. Então, eu acho interessante, mas na verdade eu gozo sempre os 30 dias de férias, porque é uma situação específica, eu não sou regida pela CLT, né? E vamos continuar. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Toda empresa tem que depositar 8% do salário bruto de cada funcionário e sem descontos, né, no Fundo de Garantia. Tá? É a empresa que recolhe, mas o desconto é feito no salário. Então, esse fundo de garantia, a empresa também tem a sua parcela, mas é um depósito feito no nome do trabalhador, né, mensalmente, para custear depois, para essa possibilidade, né, de falta de estabilidade, né, quando acontece, por exemplo, com a dispensa arbitrária, dispensa sem justa causa. É um fundo de garantia que surgiu para substituir uma espécie de estabilidade que o funcionário tinha no passado, né? A partir de um certo período no trabalho, ele não poderia mais ser demitido, então surgiu o fundo de garantia para essas situações, tá? Temos o 13º salário, que é aquele salário adicional que é pago a cada final de ano, né? Ele pode ser pago em parcelas, parcelado também, mas se ele for pago em parcela, a primeira parcela tem que ser paga até novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, né? É um salário que você recebe a mais, além do seu salário, no fim do ano. As horas extras, na sequência, nós temos as horas extras, que são para os trabalhadores que exercem atividades laborais além da sua jornada de trabalho. A Constituição Federal estabelece o máximo de 2 horas extras por dia, né? Em algumas situações especiais, esse período pode extrapolar, mas além das 8 horas diárias de trabalho, o trabalhador, então, mesmo que ele queira, ele não pode ficar fazendo muitas horas extras. O limite aí, que é dado pela Constituição, é de 2 horas de horas extras. Ele é pago também, essas horas extras, elas são pagas com a porcentagem a mais da hora salarial. Adicional noturno, né? E aqui a gente precisa saber o que é considerado noite na lei, né? A gente tem ali no período urbano, das 22 horas às 5 da manhã, a pessoa que começa a trabalhar e passa desse período, ela recebe um adicional noturno, uma porcentagem a mais também no salário, por estar trabalhando no período da noite. Às vezes a pessoa começa a trabalhar, por exemplo, às 5 da tarde e aí ela entra um pouquinho na noite. Então, das 5 até as 22 horas, ela vai receber normal e das 22 horas até o horário que a pessoa sair do local de trabalho, né, finalizar as atividades diárias, ela vai estar recebendo nesse período aí como hora extra. Então é importante você saber, inclusive, que há uma diferença de horário noturno para os centros urbanos e para a área urbana e para a área rural. Há uma diferença também entre a área rural na agricultura e a área rural na pecuária. Isso tudo é importante você conhecer aí na tua legislação, na lei. Tá? Além disso, nós temos licença maternidade, né, que é bem conhecida por todos nós. A licença paternidade também, que eu não sei se é tão conhecida, mas também deveria ser, né? A licença maternidade, gente, ela é contada por dias, né? São 120 dias normalmente, né? Ela pode, se o empregador ele pode dar um prazo maior, prazo de 180 dias, é o que acontece, por exemplo, no serviço público, esse período, eu particularmente acho que poderia ser maior, né? Que mãe que quer voltar para o trabalho com a criança tão novinha, mas é isso que a lei garante, melhor do que nada, né? Nós temos então, nos casos dos serviços privados, né, no âmbito privado, nós temos aí 120 dias, muitas empresas
estendem esse prazo para os seus funcionários, né, para 180 dias, e no serviço público geralmente é 180 dias, porque a mãe vai ficar ali, a mãe, a adotante, né, a mãe que gera, a mãe que adota tem tem os direitos igualmente. E o pai, a licença paternidade, o afastamento é de 5 dias. 5 dias. É muito importante ter uma pessoa ali ajudando naquela primeira semana, né? Eu acho que é a semana mais delicada da gente, então é muito importante ter o pai. Eu acredito que poderia ser um tempo maior também, mas não sou eu que faço as leis. Então vamos continuar aqui. Aviso prévio, né? O aviso prévio e, por fim, a rescisão de contrato. Vamos voltar então para o aviso prévio. O aviso prévio quando se vai rescindir o contrato, né, se for o trabalhador que não quer mais trabalhar, ele precisa preparar o empregador, né? Ele precisa preparar o empregador, então ele não pode sair de supetão. Acontece dele sair sim de supetão, ele conseguiu outro emprego muito bom e ele não vai ficar preso ali, por exemplo. Então aí a gente fala de aviso prévio indenizado, ou seja, o empregador vai poder descontar dele o último salário, né? Fora as verbas, vai poder descontar esse período de 30 dias que ele tem obrigação de ceder na finalização de um contrato, é o aviso prévio. E se for o contrário, se for o caso do empregador demitir, né, dispensar, ele vai pagar o aviso, ou ele vai permitir que a pessoa trabalhe mais um mês até se encontrar, até encontrar outro emprego, ou se ele não quiser mais, porque acontece assim das relações não estarem muito boas e a pessoa não quer mais, então aí ela vai indenizar esse período de 30 dias, né? Ele pode ser de mais, mas ele tem que ser de no mínimo 30 dias. Esse período aí de aviso prévio, ele pode ser um pouquinho mais prolongado. E por fim, gente, a rescisão do contrato, que a gente viu na aula anterior, os direitos provenientes da rescisão de contrato. Nada mais é aí do que ver quais são as verbas rescisórias que a pessoa vai ter direito. Aqui no contrato de trabalho, no final de contrato de trabalho, os direitos que vão ser vistos são esses direitos aí da rescisão, provenientes da rescisão. É claro que no caso de justa causa, a gente tem uma discussão maior a ser feita aí nesse sentido, mas sobre indenizações, dependendo do tipo de falta que o empregado ou o empregador realizarem, então a discussão ela pode ser maior, né? E vão existir mais coisas além, por exemplo, da multa, do saque do FGTS, do seguro-desemprego, enfim, desses direitos que a gente sabe que o trabalhador hoje, né, muito diferente do que era no início, e você estudou, né, a história do trabalho, então você percebe que nós evoluímos bastante, né? Em termos de lei, nós estamos até bem amparados. Muitas vezes pode não acontecer, pode haver a ilegalidade, o abuso nos nossos direitos, mas nós podemos recorrer judicialmente, nós podemos ir atrás da garantia dos nossos direitos enquanto trabalhadores. Para finalizar, então, eu não podia deixar de mencionar os artigos 7º, 8º e 9º da Constituição Federal, né? A nossa lei mais importante, desde lá de direito tributário, eu tenho falado para vocês sobre a importância da Constituição Federal. Então, essa Constituição, ela traz no artigo 7º, a maioria desses direitos que eu acabei de mencionar para vocês, de forma bem tranquila, bem rápida. Ela relaciona, então, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Outros direitos também para viabilizar a melhoria da condição da condição social do trabalhador. O artigo 8º estabelece liberdade sindical e o artigo 9º estabelece o direito de greve, tá? Artigo 7º, 8º e 9º, então, vai tratar das relações de trabalho. O 7º fala dos principais direitos, né, do trabalhador urbano e rural. O 8º fala sobre o direito de sindicalização. Os sindicatos, vocês sabem que as maiores conquistas do direito do trabalho foram feitos por intermédio dos sindicatos. Então, esse dispositivo que fala sobre a possibilidade, né,
a liberdade sindical, sobre a liberdade sindical, de você pode sindicalizar se você quiser ou não, né? Essa situação é bem proveniente lá dos períodos ditatoriais, né? Que não existia esse tipo de liberdade. Hoje você tem essa liberdade de se unir com outras pessoas da mesma profissão em busca de melhores condições de trabalho. E o direito de greve, que a própria Constituição também fala que não são todos que podem, assim, paralisar os serviços, né, de qualquer forma. Existe um grupo que é considerado trabalho essencial, que pode fazer greve, tem direito de fazer greve, mas tem que ter uma lei estabelecendo como será como deve ser esse tipo de manifestação, né? Uma lei que consiga organizar para que esse trabalho essencial não falte à sociedade. Então é isso, alguns dos nossos direitos. Nós encerramos a nossa disciplina. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu espero, sinceramente, ter conseguido auxiliar vocês nos estudos e eu quero incentivá-los às leituras, a assistir ao material, até investigar para além daquilo que está ali disponibilizado. Conhecimento é algo que nunca vai ser demais, conhecimento é muito importante, e também quero lembrá-los da avaliação regular, né, que vai acontecer agora no dia 28 e no dia 29 de setembro. Eu espero que você tenha sucesso e é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande prazer ter estado com vocês. Educação à distância, mudando realidades.